Passei. E agora? Será que é possível continuar meus estudos? Essa é uma das perguntas que mães, ao descobrirem que estão grávidas, fazem. A gente analisou um estudo do MEC, do Ministério da Educação, que afirma que 18% das mulheres entre 15 e 29 anos decidem abandonar os estudos ao descobrir uma gravidez. E olha que interessante, apenas 1% dos homens abandonam também. Então hoje, o Arena vai falar sobre mães universitárias, com 4 pessoas maravilhosas. Daniela, que é autônoma, a Grazi, que é estudante, e aqui, a Rosane Trápaga, que é psicanalista, e a Andrea Martelota, que é psicóloga, e ambas especialistas em terapia da família. Grazi, quando você descobriu a gravidez, pensou imediatamente em trancar a faculdade? Como foi sua reação quando essa notícia chegou? Então, de início eu não pensei em trancar. Na verdade, em nenhum momento eu pensei em trancar. A minha reação foi desespero, choro, justamente porque eu só conseguia pensar na faculdade e o quanto eu não gostaria de trancar a faculdade. Eu fiquei uns 15 minutos só chorando e preocupada como vai ser, o que vai ser, e eu não quero trancar e eu só pensava nisso. A minha preocupação naquele momento era a faculdade, porque não era o meu desejo de trancar. Mas aí passou o susto, né? Eu divulguei a notícia e eu percebi que eu receberia um apoio da minha família e isso que contribuiu para que eu não trancasse a faculdade. Dani, no seu caso foi ao contrário da Grazi, você precisou trancar a faculdade. Quais foram as barreiras que fizeram você não continuar? A minha mãe mora de estado, eu não tenho irmão, então eu tive mais dificuldade para ter um apoio aqui. Como eu fiquei desempregada também, então ficaria mais difícil porque eu teria que comprar todo o enxoval. E aí, para ir para a faculdade, pagar a faculdade, ficou bem mais complicado. Então, eu tive um apoio somente do meu marido, pedindo para não trancar, que daria um jeito, mas a gente sabe que como as coisas hoje estão difíceis, eu decidi trancar mesmo. Rosane, assim, eu queria a sua visão sobre essa fala dela, porque aqui a gente tem 2 contrapontos, né? Perfeito, são 2 contrapontos que acabam espelhando muito a realidade hoje do que é ser mãe, do que é ser profissional, do que é corresponder a essa expectativa que nós temos nossos sonhos, o que a sociedade espera dessa mulher do século XXI, que estuda, que quer ter uma carreira, que quer ser mãe, que se preocupa, mas ao mesmo tempo que precisa de uma rede de apoio. E a gente sabe que a família é determinante dentro desse processo de transição do feminino. A gente sabe também hoje que o homem ele já não é mais tão alguém que vê de fora essa maternidade, ele é um pai mais presente, a paternidade também está nessa evolução junto, mas a rede familiar ela é determinante e eu vejo que a narrativa ela vai também dando conta dessa realidade, porque aqui a Grazi teve o apoio da família, tinha uma rede de apoio, né? E a Dani não tinha essa rede esse suporte. Então é importante a gente poder olhar que além da gente ter esse desejo que hoje a mulher pode desejar ser mãe e continuar estudando, né? E está muito potente esse desejo do feminino, a família ainda a família é a estrutura, a rede de apoio. E eu acho que nós, como terapeutas de família, a gente trabalha com famílias disfuncionais e famílias que também são funcionais, mas a disfuncionalidade, às vezes, é de perceber que a escolha é só minha. Como se o peso, e vê bem que a Grazi fala que ela chorou, ela se desesperou, né? Mas quando ela dividiu, partilhou, encontrou um apoio, fez toda a diferença para ela. Eu acho que a gente vê muito isso hoje, é que a opinião tem que ser da pessoa, a decisão tem que ser dela, e ela, às vezes ela é pautada pelo marido ou pela mãe. Você vê dessa forma? Eu acredito que a forma da pessoa receber essa notícia no momento que ela está na universidade, já dá um baque. E aí, quando ela consegue se organizar, e aí eu acho que, além da família, né, nós como psicólogos sabemos a importância de você ter um apoio psicológico nesse momento, porque muitas das vezes a própria família não apoia porque ela acredita que podia ter sido diferente na cabeça dela, né? A gente tem aquelas ideações, as pessoas trabalham com muitas coisas que não estão no real, mas estão no imaginário, então assim, eu
não planejei isso para minha filha, eu não planejei isso, eu queria que você se formasse antes e pensasse nisso depois. Então tem todo um projeto que as pessoas, geralmente, né, as famílias criam essa expectativa e às vezes os filhos não correspondem. Mas e como as famílias também vão lidar com isso? Quer dizer, tem a parte das meninas que engravidam nesse momento, que tem que dar conta dessa emoção e administrar isso, porque elas também querem concluir a faculdade, são 2 desejos, né? E a família ao mesmo tempo, como ela recebe? Ela apoia ou ela vai julgar e vai estar ali apenas para dizer que não devia ter sido assim, mas já aconteceu. Então, será que esse apoio é fundamental? Sim, é fundamental. E aí eu acho que a terapia familiar, nesse momento, consegue trazer essas expectativas para o real, consegue também fazer um atravessamento desses sonhos, desses projetos e organizar melhor esse momento para todos, tanto para quem está querendo cursar e também ser mãe, que eu acho louvável, e também aquela família que, num primeiro momento, se impactou, que não correspondeu ao que ela imaginou e desejou, mas que ela também, então, resolve apoiar. Então, se a gente conseguir, né, a terapia nesse momento, eu acho que é um ganho incrível. Ô Grazi, entre a vida de estudante e gestante, quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou? Eu acho que eu ainda enfrento, né? É o tempo. Pra mim, assim, é o tempo. Eu queria que meu dia tivesse 48 horas, porque de manhã eu faço aula, né? Faço faculdade, aí à tarde eu tenho um estágio. E eu moro longe da faculdade, do estágio. Eu chego em casa 8 da noite para dar atenção para o bebê, fazer os meus trabalhos da faculdade, comer, descansar, enfim, ser gente. E eu não tenho esse tempo. A semana de prova para mim é o mais complicado, é desesperador. Então eu acho que a minha maior dificuldade hoje é o tempo. É a administração do tempo. Eu acho que isso independe de estar estudando ou não. Eu acho que é a administração do tempo. E aí eu fico assim, me vejo num conflito grande quando eu chego em casa. Porque de um lado tá o bebê ali que ficou o dia longe de você e eu chego, ele faz uma festa, e do outro é o trabalho que eu tenho que entregar, é a prova que eu tenho que estudar, e eu fico, meu Deus, para que lado que eu olho? E obviamente eu olho pro lado do bebê e aí o estudo vai e fica. Aí eu tenho que destinar aquele momento para ele. Quando ele foi lá, baixou a bolinha dele, fiquei e tudo, aí minha mãe vai, pega ele. E aí sim, eu vou fazer o que eu tenho para fazer da faculdade, mas aí já é tipo, sei lá, 11 da noite. Porque é todo um processo. Grazi, então, você está falando uma questão importante, que são renúncias. Sim. Né? E que o bebê ganha uma certa prioridade, até pelas necessidades que ele tem, embora você tenha uma rede de apoio, né? Você quer estar com ele e aí entra um fator importante que é a culpa. Sim. Né? Que hoje a gente está lidando isso muito melhor enquanto mulher, porque a gente sabe que eu estou estudando e estudar é importante para que eu seja uma profissional, que eu seja uma pessoa feliz, que eu seja alguém realizada e que meu filho se orgulhe de mim. Mas, ao mesmo tempo, bate essa culpa. Bate. É interessante isso, porque a culpa é uma coisa que eu carrego muito comigo, assim. Eu costumo dizer que eu não curti a minha gravidez. Eu não me permiti curtir, porque as pessoas falam, nossa, mas como é que você aguenta ir grávida? Eu fiquei cansada, eu fiquei com a perna inchada, eu fiquei com tudo isso. Mas se eu me permitisse ficar sentindo isso, eu não ia conseguir sair de casa, pegar BRT e vir com barrigão pra faculdade. Então, mas eu acho que falando de culpa... Daniela, você também não sentiu culpa? Com certeza. Eu acho que isso é um pouco isso independe da universidade ou não. Eu acho que a mulher acaba sentindo culpa. Posso estar errada? Eu acho que a gente acaba não... Você acha que você não consegue administrar essa situação toda e acaba se sentindo culpada por alguma coisa que você falhou em relação ao marido, às vezes, né, deixa de dar atenção ao marido ou ao filho. Sim. Não, eu acho que a autoexigência, né, que a gente vive, né, uma autocobrança, é que nos impõe também um modelo, né? Então, quando você fala de tempo, por exemplo, tempo é questão de qualidade e não de quantidade. Tem pessoas que não fazem nada e ficam com os seus bebês o dia inteiro e não têm a menor paciência e dão um tempo grande, mas sem qualidade. Tudo que o bebê quer é atenção, é claro. Mas se você conseguir dar um pequeno tempo, mas com muita atenção, e que ele sinta que você o ama e deseja estar ali com ele, isso para ele já abasteceu emocionalmente a ele.
Eu outro dia estava no prédio, desci, um pai jogando futebol com o filho, com o celular na mão, né? Aí ele estava lá chutando a bola. E o menino olhando e, de repente, o menino falou assim, pai, eu não quero mais jogar futebol com você. Aí o pai, mas por que você não quer jogar? Aí ele disse, porque você não quer jogar comigo. Profundo, né? Ele inverteu o... Não, ele percebeu, porque não é a presença, é o sentimento. E ele entendeu que o pai estava ali por uma obrigação, ou ele não estava com desejo de estar ali com ele. Então, não adianta a gente se iludir, se enganar, achando que a gente está ali há muito tempo, porque se você está com o celular na mão, você está olhando para a televisão, você não está dando atenção, a criança percebe, o bebê percebe. Então, você pode ter certeza que o tempo é uma questão de qualidade. Separe esse tempo. Se programa, tantos minutos, tantas horas por dia, fim de semana eu posso mais, dia de semana menos, dia de prova, semana de prova, e se permita organizar isso sem culpa. Mas isso que você está sinalizando é importante, que é o se permita, porque às vezes a culpa, ela não está no ato, na situação em si, mas quanto eu me permito. Talvez meu filho já esteja abastecido daquele afeto, mas eu não me sinto que eu o abasteci ou que eu estou abastecida daquele afeto. Às vezes esse tempo é comigo mesma, então se permitir, né, permitir que eu tenho que dar conta de todas essas coisas, permitir que eu possa fazer algumas renúncias, mas que eu não posso me esquecer, porque nós temos dentro da questão da maternidade ainda uma sombra muito forte de que nós tudo podemos. Né, que ser mãe é um manto de múltiplas possibilidades. Nós continuamos mulheres, continuamos com medo, continuamos com dúvidas e somos mães. Então, e continuamos com desejos, continuamos com sonhos e podemos fazer tudo isso, né, e não precisamos ter necessariamente que nos sobrecarregar além. Né, e quando a gente fala em culpa é uma relação muito forte com o feminino e muito forte com a maternidade. Então, isso também é um novo jeito, eu acho, da gente lidar com essa maternidade, lidar com esse feminino e lidar com essa relação com os filhos, de ter mais qualidade, de ter mais disponibilidade e também filhos querem pais felizes. A gente fazer de tudo para que o filho fique bem e a gente não dar um modelo de que realmente eu estou bem comigo, eu gosto do que faço, eu chego cansada, mas chego feliz porque me coloquei e hoje meu dia foi... Então, aquela verdade que você senta com o filho, ele vê, poxa, minha mãe é feliz. Né? Do que eu fazer de tudo para estar ali me escabelando. E tá infeliz. Né? Em relação à culpa, no meu caso, que eu fiquei... Meu bebê já está com 8 meses, que eu fiquei 8 meses com ele, eu me culpava porque eu não dava conta das tarefas de casa. Na hora que meu marido chegasse, a casa não estava muito arrumada. E eu já me culpava. Eu não devia ter trancado a faculdade, deveria ter dado um jeito que não tinha, porque não tinha como colocar na creche, não tinha uma pessoa para tomar conta. Culpa porque meu bebê não quis amamentar, então eu me culpava, o que tem de errado comigo. No início eu chorava muito e eu achei que de repente eu pudesse entrar até numa depressão pós-parto, então para mim foi bastante difícil. Essa é uma pergunta que a gente queria fazer. Como a autoestima das mulheres interfere nesse processo? Faz toda a diferença nesse processo. Mas a maternidade é sempre... A gente tem modelos de maternidade, né? A gente vai ao hospital, vê aquelas mães lindas, felizes, amamentando. Amamentar não é uma coisa fácil. As mães do Instagram. As mães do Instagram. Assim, a maternidade real, ela é incrível. Né? Eu sou mãe, tenho uma filha com 23 anos, mas ela não é uma coisa que é legal o tempo inteiro. É difícil, a gente sim, amamentar dói, é complicado, a gente tem sono, a gente cansa, a gente se irrita. Então, claro que quando chega uma criança que eu tenho que reajustar toda uma vida de tempo, de espaço, de exigências, quem eu percebo que sou, como eu lido comigo, vai fazer a diferença nessa reorganização. Andréia, a depressão pós-parto, ela realmente existe? Existe. Quando o diagnóstico, né, que depressão e tristeza são coisas diferentes, né? Hoje a gente está aí com a depressão como doença do século, né? As pessoas realmente estão entrando em processos depressivos por várias razões. E a depressão pós-parto, ela é também algo que se diagnostica quando se percebe que a mãe entra num processo que ela não consegue lidar com a maternidade. E ela
tem a vontade de abandonar o bebê, ela não dá conta. E aí, mas isso não é simplesmente por uma dificuldade, já é mesmo patológico. Você tem que entrar com o tratamento. Sozinha, a gente sabe que sair de uma depressão sozinha é muito difícil, em qualquer área, ainda mais na maternidade, que tem ali um bebê que precisa de você, que precisa, para sobreviver do teu peito. Não tive leite, como você falou, o suficiente, mas tem os complementos. E aí vem a culpa que, mas tinha que ter... Não, a realidade, como é que eu lido com essa realidade? Eu não tive o leite, vou entrar com complemento. Mas se começa a autocobrança, tinha que ter, por que eu não tive? E aí vai começando a tristeza aumentar. E aí vai juntando com as outras coisas. E a cobrança de quem não entende também, que meu marido falava, você tentou? Já tentou amamentar hoje? Não é possível. Não, tenta de novo. Já tentei. Não tenta, minha mãe perguntava. Como se fosse uma regra, né? Exatamente. Não, tenta mais um pouco. Já tentei, mas ela não quer pegar. E aí o pessoal acaba cobrando a gente de um negócio que a gente também acha que a culpa também é nossa. Mudando um pouquinho do assunto, eu tenho uma curiosidade, eu acho que é a curiosidade do pessoal aí de casa. Como é que a faculdade e os professores, eles te ajudaram nesse processo? Porque a gente falou um pouquinho antes aqui de fofoca. Hoje existem novas leis sobre a maternidade dentro, né, das universidades, ou elas existiam, elas não eram explanadas. Como é que foi a sua experiência com o professor e como é que é o respaldo que a faculdade pode dar? Acho que gostaria que vocês debatessem sobre isso. Assim, a minha experiência foi positiva, está sendo. Eu tive muito apoio da coordenação do meu curso. Depois que eu passei a notícia para a família, tudo, a primeira coisa que eu fiz foi contar. Eu vim até a faculdade só para contar para a coordenadora, eu já tinha entrado de férias. E eu marquei um dia com ela e vim aqui para isso. E ela, quando eu comecei a contar, na metade da minha fala, ela já sabia, você está grávida. E aí eu comecei a chorar, chorei muito. E ela, calma, Grazi, não é o fim do mundo, isso acontece, você não é a primeira aluna e não é a última e tudo. E ela se mostrou muito disponível para o que eu precisasse. E depois eu também falei pro meu chefe no estágio, que foi a mesma coisa. E depois, quando o bebê nasceu, algumas vezes eu precisei trazer durante a aula. As aulas que eu assisti com o bebê, os professores foram super compreensivos e é isso, assim, eu tive apoio também na faculdade, não foi só da família. Fico até emocionada de lembrar tudo que eu passei. Existe um programa, assim, desde a década de 70, 69, 70, a gente teve um decreto que impôs, assim, para as faculdades fazerem uns programas especiais para situações especiais, quer dizer, a gravidez é uma, mas pessoas que passam por algum problema, algum transtorno que impede realmente dele estar vindo. A depressão é uma questão, outras tantas que a gente tem aí, acidentes e coisas que a pessoa pode, durante anos, né, a universidade, dependendo do curso, gente, né? tô chorando. Muita coisa pode acontecer. Emocionou, né? Bonito isso. Isso é legal, isso Legal, né? faz parte aí dessa Porque história. lembrou assim, e a momento, gente né? fala de universidade como se fosse, né, um jurídico, uma pessoa jurídica. E você vê que tem pessoas que são Acolhem, humanas e que acolhem. com certeza. Isso é fantástico. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Eu acho que a gente ficaria aqui mais algumas horas conversando sobre o assunto. Eu gostaria que vocês duas mandassem uma mensagem rapidinho para o pessoal que está assistindo, de motivação para quem está passando por essa situação. Que vocês também pudessem mandar uma mensagem rapidinha para o pessoal de casa. Eu digo que não desistam. Hoje, graças a Deus, eu consegui uma creche filantrópica, né? E eu vou voltar para o mercado de trabalho. E a faculdade, com certeza, eu vou reabrir a matrícula. Não desista, gente, não desista. Eu acho que não desistir realmente é fundamental. Se você tem um sonho, se você acredita, se você vê uma possibilidade mínima que seja de ajuda, foca nisso e corre atrás, porque pode dar certo sim. Deu.
Deus. Está dando, né? E que a maternidade hoje, ela também está se atualizando. É possível hoje ser mãe e ter um projeto de vida profissional, de estudos, né? A maternidade não se esgota como um todo para o feminino. E não é uma corrida de 100 metros. A gente tem que ter uma caminhada aí grande, né? E seja legal com você. Seja legal com você, mãe, com as suas ideias, com os seus propósitos. Seja fiel ao que você acredita, que essa é a melhor maternidade que você pode fazer. A minha mensagem é que o universo conspira a favor quando realmente há desejo, há amor, né? Eu tive essa experiência com o meu mestrado, no meio do mestrado eu engravidei do meu filho e eu fui lá concluir, né? E também tenho essa experiência pessoal, né? De ter tido essa força e o universo conspirou realmente a favor. Tudo aconteceu, concluí o mestrado, que é difícil. Também essa questão do leite ficou complicada, mas eu entrei com o complemento. Então, assim, o universo conspira a favor, quando a gente realmente tem esse desejo verdadeiro e acredita e quer e tem amor no coração. E essas pessoas que estão aqui hoje são exemplos disso. Gravidez não é e nunca será sinônimo de doença. É lindo, é a geração de uma vida. Que todas essas causas sejam apoiadas. Até a próxima!